Amém, igreja. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença de cada um aqui hoje. Agradeço por aqueles que nos visitam, porque a cada domingo a gente procura se preparar e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido em nossa caminhada com Deus. E hoje eu quero falar com vocês de um tema muito interessante. O que é a verdade? E eu preciso passar esse PDF, mas eu não tive um pequeno problema. E vocês viram ali uma notícia, um artigo de jornal, que acreditem, está ali e eu vou ler para vocês. Que eu não quero que ninguém leia o texto, mas preste atenção no que eu vou dizer. Amém. Seja por que motivo for, que eu não vou explicar, que vocês possam ouvir. Em 1979, foi escrito um artigo no jornal Estado de São Paulo, em janeiro de 79. E no mês de março foi lançado um livro falando sobre verdade e educação. Eu tenho esse livro hoje, tenho a segunda edição dele, e começa o prefácio do livro com esse artigo. E parte desse artigo diz o seguinte: quando lemos jornais ou revistas e conhecemos várias versões de um mesmo fato, quando confrontamos opiniões divergentes a respeito de um mesmo assunto, quando lemos a exposição de motivos de uma lei e o editorial de um jornal a respeito do mesmo documento, quando tomamos conhecimento de dados estatísticos contestados por especialistas, quando estudamos doutrinas divergentes a respeito dos mais diferentes problemas, quando comparamos as verdades da situação e da oposição, enfim, quantas vezes não teremos perguntado a nós mesmos: onde está a verdade? O que é a verdade? Esse é o tema de hoje. É interessante porque eu fiz questão de dizer que é um artigo de 1979. Mas se eu começasse a ler aqui e não dissesse a data desse artigo, muito provavelmente você acreditaria estar descrevendo a realidade dos dias de hoje. Não é verdade? Tantos conflitos, tantas questões que são postas a nós, e a gente se vê fazendo essas mesmas perguntas, ou pelo menos essa mesma pergunta nessas mesmas circunstâncias abordadas nesse artigo. Meu intuito aqui hoje é a gente não somente entender o que é a verdade, mas também a gente entender como praticá-la. E para isso a gente vai ler a Bíblia. Já lemos jornal demais aqui hoje. Vamos lá em João, capítulo 18, e vamos ler do versículo 28 ao 40. Porque essa questão não foi inaugurada em 1979. Já no primeiro século ela era feita. E a Bíblia diz assim, João 18, a partir do versículo 28. Jesus diante de Pilatos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito:
indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. E disse: "Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles, em resposta, gritaram: "Não, ele não. Queremos Barrabás." Ora, Barrabás era um bandido. Essa passagem é bem conhecida, bem famosa, e aqui termina Pilatos com a grande questão: que é a verdade? Verdade, segundo o dicionário, é a qualidade pela qual as pessoas aparecem tais como são. Significa realidade, exatidão, tal como na expressão, a verdade de um fato. Sinceridade, boa-fé, como nas expressões homem de verdade, homem sem verdade. Opinião conforme o que realmente é. Amém. Eu estou sem óculos, eu não te enxergo. Estou vendo você fazer um movimento. Obrigado, meu querido. As coisas aqui acontecem ao vivo. É verdade, né? Mas amém. Então essa definição de dicionário fala basicamente que a verdade é a essência das coisas, seja de um objeto ou de uma pessoa. Agora é interessante porque Pilatos fez a pergunta para Jesus e Jesus não respondeu. Por quê? Se nós observarmos o texto dessa escritura, e Jesus sendo quem ele é, Pilatos, ele estava ali com muitas preocupações. Mas no fundo, ele não estava procurando a verdade. E Jesus sabia da falta de sinceridade dele. Porque Jesus até o questiona: essa pergunta é tua? Ou é de outros? Ou alguém te fez essa pergunta? Jesus sabia que ele estava ali, no contexto daquele momento, Pilatos estava muito preocupado com o cargo dele, com a imagem dele perante o imperador, porque a Judéia ali era uma terra de problemas para os romanos. E vez após vez era mandado um representante do império para governar a Judéia. E ele era o quinto desses homens, segundo os historiadores. E ir para a Judéia naquele tempo não era nenhuma, como eu diria, nenhum privilégio, nenhuma honra para alguém que se destacasse. Pelo contrário, era mais um castigo. E o que ele queria era ficar bem na fita ali, tanto com os judeus que o pressionavam, bem como com o imperador. Então a situação dele era o seguinte: ele sabia que Jesus era inocente, e ele sabia que se ele não atendesse à vontade dos judeus, poderia estourar, como de fato veio a estourar, uma revolta
na terra, em Israel, e com isso criar uma situação inconveniente para o império. Mas Jesus já tinha dado a resposta. Jesus já havia afirmado a resposta para essa pergunta. Lá em João, não precisa ir lá, João 14, versículo 6, Jesus ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus, com isso, ele estava afirmando: a verdade não é um mero fato, não é uma mera compreensão intelectual. Jesus é a verdade. A verdade provém de Deus. Você quer fazer um juízo perfeito? Busque a referência nas Escrituras Sagradas, em Jesus Cristo, pois Ele hoje é a palavra para nós. Então, a referência da verdade não é a minha opinião, não é a sua, porque somos seres limitados, não temos a capacidade de compreender todas as coisas. E para isso, buscar a verdade é buscar o conhecimento de Jesus. E isso é uma grande notícia. Por quê? Isso não depende da minha capacidade intelectual. Não depende de quão capaz eu seja capaz de compreender um texto, uma teoria, uma afirmação. Imagina se nós precisássemos compreender a teoria da relatividade para conhecer a verdade. Isso estaria restrito a poucos nesse mundo. Não depende do meu temperamento, não depende da minha visão de mundo, não é uma questão política. Até mesmo não depende do meu caráter. A gente viu muitos mau caráteres na Bíblia se convertendo a Jesus Cristo. Amém? Jacó tinha umas falhas de caráter. Mas ele conheceu Deus. Então Jesus, ele é acessível àqueles que o buscam, àqueles que desejam de fato conhecer a verdade. E dessa maneira, a gente pode descobrir e conhecer a verdade por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você é ateu, se você é agnóstico, não importa o que você acredita, mas você está disposto a conhecer Jesus Cristo? Você está disposto a considerar por algum tempo que você pode estar errado e se colocar diante das Escrituras, pedindo ajuda, tendo a humildade de se colocar diante de outro ser humano? E vamos discutir, vamos ver onde está a verdade. Eu fiz isso há muito tempo atrás. E na minha cabeça eu pensei, e eu cheguei até a falar para o meu amigo que me convidou para estudar a Bíblia. Meu amigo que eu tinha conhecido há 2 dias. Eu falei para ele, olha, vamos discutir. Se você tiver certo, você vai me convencer. Se eu tiver certo, eu vou te convencer. Lendo engano. Eu estava bem errado, mas eu me coloquei ali sinceramente perante um outro ser humano para conhecer Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo exige humildade. É o primeiro, eu diria, a primeira virtude que um coração humano precisa ter para reconhecer a verdade é a humildade. Porque, de fato, Ariel, você está falando que é só conhecer Jesus Cristo. Mas não é só isso. É conhecer Jesus Cristo com auxílio de um outro ser humano. Sem dúvida você precisa se ajoelhar, se colocar diante de Deus, se prostrar a Ele, pedir em oração ajuda, que Ele vai abrir os seus olhos. Mas também você vai precisar de ajuda de um ser humano. Porque cristianismo é algo que não se pratica sozinho.
Como já diria um sábio, que não sei quem foi, que forjou essa frase, dizia: não existe cristão zorro. Lembra o guerreiro solitário? É impossível praticar cristianismo sem outros ao redor. E a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Então, o cristianismo não é uma mera religião, não é um mero corpo doutrinário que você aceita, que você se submete e pratica religiosamente. Porque não só Pilatos, mas é interessante aqui na passagem, no versículo 28, olha o que se relata a respeito dos judeus. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha só, os judeus eram bem religiosos aqui, né? Esses aqui eram sacerdotes, eram os líderes da comunidade judaica, eram os professores, mestres da lei. Eles estavam ali bem religiosamente, seguindo tudo corretamente. Não queriam se contaminar porque eles estavam diante do pretório, que era a casa lá do governador e onde ele também realizava julgamentos. Mas mais adiante, a intenção deles é revelada aqui. Porque Pilatos pergunta para eles: que acusação vocês têm contra este homem? Aí a resposta deles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Aí Pilatos responde: então levem e julguem conforme a lei de vocês. Mas aí eles protestaram. Por quê? Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Os caras já estavam ali com a sentença pronta. Nós queremos matar esse sujeito. Você não está entendendo, Pilatos. A nossa intenção aqui é essa. Quer dizer, não precisava de julgamento. Jesus não passou por um julgamento real, em que se procurasse a verdade dos fatos. Mas eles já tinham decidido há muito tempo atrás, e Jesus já sabia disso. Jesus já tinha discutido com eles lá em João 8, que a gente também vai ler aqui um trecho. Eles já falaram para Jesus. Jesus falou para eles: vocês querem me matar. E aí, estavam lá diante de Pilatos, querendo: mata esse cara para a gente. Essa é a armadilha que eu e você corremos. Precisamos evitar e tomar muito cuidado para que a gente não caia nela como esses homens aqui caíram. A armadilha da religiosidade. De praticar uma série de preceitos, doutrinas, e nos enchermos de segurança, uma falsa segurança, de que estamos com Deus, de que agradamos a Deus, e deixar de amar o nosso próximo, e deixar o aspecto que eu quero deixar aqui hoje, na busca da verdade, é de como praticar a verdade. Porque se eu preciso me relacionar com Cristo para conhecer a verdade, no fundo, eu preciso me confrontar com essa verdade e enxergar o que há de mim de errado, de mal, de incorreto, que eu preciso me arrepender. O cristianismo simplesmente é isso. Você se defrontar com a verdade e você enxergar: Deus, o que há em mim que eu preciso mudar? Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Por isso que a gente vê pessoas analfabetas praticando o cristianismo. E muitas vezes intelectuais, pessoas muito preparadas nos padrões desse mundo,
que arrogantemente discutem Deus e Jesus Cristo como um mero conceito, como uma mera possibilidade, quando na verdade ele é. Eu vi há um tempo atrás uma afirmação muito interessante, em que dizia: Deus não existe. Deus não existe, porque ele é. Quem existe sou eu e você, que amanhã, como a flor do campo, podemos desaparecer, né? Você está aí se achando, às vezes, né? Como eu costumo dizer para minha esposa, eu perguntei para ela hoje: querida, eu tô gatinho? Eu tenho a humildade de perguntar, mas o Pedro, ele nem pergunta para a esposa dele, porque ele se acha. Aí, ó, só para confirmar que o que eu estou falando não é brincadeira. Se acha. Amém, Pedro. Você está no caminho, mas precisa se arrepender da vaidade. Vaidade. De graça. Mas amém, gente. Como nós podemos viver a verdade? A gente primeiro precisa se confrontar com ela com um espírito humilde. A partir das escrituras, a partir da oração e a partir do relacionamento que nós temos uns com os outros. E é nisso que eu quero me concentrar hoje. E tem algumas passagens incríveis, irmãos. Vamos ler aqui João 8, 31 ao 33. Hoje todo mundo conhece essa passagem. Quando eu era criança eu já conhecia essa passagem, porque lá no Rio, de onde eu sou, sempre você via em outdoor: e conhecereis a verdade vos libertará. Né? Aqui em Brasília a gente pouco vê outdoor, pelo menos aqui no plano. Eu não lembro quem, mas tem alguém que afirma muito isso há algum tempo aí. Mas enfim, vamos voltar para as escrituras aqui. João 8, 31 ao 33. A Bíblia diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? 34 também, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa escritura, se você já estudou a Bíblia, muito provavelmente você já leu essa passagem. E ela fala aqui da libertação que a verdade nos traz. E a liberdade do pecado que nos escraviza. Mais uma vez aqui a gente vê os judeus religiosos com uma falsa segurança. E até mentindo aqui: nunca fomos escravos de ninguém. Claro que foram escravos. Como povo eles foram escravos várias vezes. Não só lá no Egito, mas pelos assírios, os próprios filisteus, enfim, foram escravos muitas vezes. Mas eles se prendiam à promessa feita por Deus a Abraão, que você terá muitos descendentes, e por meio de você será formado meu povo. Então eles se agarravam nessa promessa de Deus, que é verdadeira, mas que é espiritual, que depende da decisão de se confrontar com a verdade e se arrepender dos pecados. E eles se perderam no meio da religiosidade deles e se prendiam à letra fria da lei. E nela se agarravam para confiar que a partir da prática religiosa deles, eles estavam salvos.
era um povo de Deus. Mas aqui no versículo 44, a Bíblia diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Aí ele, no 46, diz assim: se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. E aqui Jesus está falando desse espírito homicida. E se você ler esse trecho aqui, ele vai falar da intenção que havia neles de matar Jesus Cristo. Agora, Jesus está confrontando essa religiosidade, que aquilo que eles praticavam era uma mentira. É uma sutileza do diabo que ilude pessoas e as enganam e as desviam da verdade. Hoje, qual tem sido a nossa prática de vida? Será que nós, como igreja, temos vivido uma religiosidade? Será que eu e você estamos nos agarrando em algumas crenças verdadeiras, mas que muitas vezes podem nos desviar, se a gente não tiver com o coração certo, a nos levar a uma vida sem arrependimento? Porque se a gente vive religiosidade, religiosidade é mentira. E mentira nos desvia da verdade, nos desvia do caminho. Jesus, ele é o caminho. E para isso, como diz aqui no versículo 32, a gente precisa permanecer na verdade. Não basta um dia os meus olhos terem sido abertos e eu ter enxergado a realidade espiritual nas Escrituras. Eu preciso permanecer na verdade. E permanecer na verdade vem de um coração contrito e humilde, que nos faz enxergar aquilo que há de errado em mim. E você enxergando aquilo que há de errado em você. Isso, no primeiro momento, é difícil, é duro, mas a gente não pode perder esse coração, a essência do cristianismo, que é simples, é uma vida de arrependimento. E para isso, para a gente avaliar se estamos nesse caminho, basta você fazer um exame de consciência e avaliar como você reage aos confrontos. Primeiro, ao ler a Bíblia, você se sente confrontado? A Bíblia te corta? Porque a verdade, ela é dura. Tem uma escritura muito interessante que eu li. Anotem aí, Eclesiastes 12, do 9 ao 11. Porque quando a gente pensa no livro de Provérbios, na coleção de Provérbios da Bíblia, quando a gente pensa no livro de Eclesiastes, a gente logo vem à mente Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu depois de Jesus Cristo. Em Eclesiastes 12, do 9 ao 11. E aí a gente pensa em alguém muito inteligente, intelectualmente falando. E de fato ele tinha essa capacidade. Mas olha o que o livro de Eclesiastes fala a respeito dele. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões.
Aguilhões é como se fosse uma lança pontuda, penetrante, cortante. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. É incrível, eu nunca tinha reparado nesse versículo final aqui. A verdade, primeiro, ele diz, ele começa falando do sábio, do mestre, que colecionou muitos provérbios. Está falando aqui de Salomão. E provérbios não é só de Salomão, mas a maior parte era de Salomão. Mas termina dizendo, as palavras dos sábios são como aguilhões. Eu e você podemos ser esse sábio. Nós podemos escutar, examinar, guardar no coração uma coleção de provérbios, pôr em prática e com isso transmitir também ao nosso próximo. E aí ele diz no final, provenientes do único pastor. Está falando aqui de Jesus Cristo. A verdade provém de Cristo. Amém. Quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús e passou pela lei e pelos profetas, falando das passagens que diziam respeito a ele, talvez ele tenha citado essa passagem, quem sabe. Mas eu sempre tive essa curiosidade. Quais são as escrituras que falam de Jesus no Antigo Testamento? Essa é uma. Incrível, né? Mas eu e você podemos escutar, examinar, ter essa atitude de reverência perante as escrituras sagradas. Escutar, examinar e colecioná-las no nosso coração. E nos arrependermos e irmos adiante, permanecendo firmes no caminho da verdade. Agora, não só isso. Sempre tem um mais, né? Não só isso. Mas eu quero complementar para vocês com uma outra passagem. Eu vou e volto aqui nas minhas anotações. É incrível, né, gente? Não sei se vocês reparam isso. Mas eu vou e volto. Eu procuro escrever o texto na ordem sequencial, mas o meu pensamento funciona como uma rede. E tem uma passagem lá em 1 Tessalonicenses, vamos ver se é isso. Meu Deus, a escritura não está aqui. Gente, mas eu vou lembrar aqui, eu vou fazer um esforço mental e vamos ver se eu guardei no coração. Essa passagem, eu li tanta escritura falando da verdade, da verdade, da verdade, e tem uma passagem muito especial. Eu não passei nem PowerPoint, né, gente? Eu vou mostrar para vocês um PowerPoint aqui, quanto eu lembro. Tem umas imagens aqui super legais. Fiquei tão concentrado aqui em ser mais didático, que esse é um desafio para mim. É uma fraqueza minha. Isso aqui, depois eu vou mandar, vocês podem ler a notícia, né? Isso aqui é a capa de um livro que está em latim, Quid est veritas, que é a verdade. Aí tem a passagem aqui de João, Jesus falando dele como a verdade. E essa é a imagem do filme, ela não está com uma boa definição. Se puderem apagar essa luz aqui, é a cena do filme Paixão de Cristo, que retrata a escritura quando Pilatos ele volta lá para dentro do pretório e encara Jesus. E há uma falha nessa imagem aqui, porque a Bíblia diz que ele estava com a capa e estava com a coroa de espinhos, porque ele já tinha apanhado dos soldados romanos. E ele estava ali, diante da verdade, e não conseguia enxergá-la. Às vezes a gente está diante da verdade, como a Bíblia diz. Você pode estar diante de Deus, pode usar um jumento para comunicar a verdade. Ele pode usar pedras. Você já esteve diante de pessoas de coração duro que falaram a verdade para você? Eu tenho uma experiência pessoal. Quando eu era
estagiário. Eu tinha uma orientadora que era, como diz no linguajar popular, o cão chupando manga. A mulher era osso duro de roer. Aí até que um dia, eu no meu esforço de examinar, escutar e refletir sobre as Escrituras, eu me deparei com a verdade. Eu falei assim, essa pessoa é como eu. Deus usa, às vezes, uma pessoa de coração duro e põe lá você com um chefe, uma pessoa grosseira, para Deus ver se você se enxerga nessa pessoa. Eu me enxerguei naquela mulher. E a gente precisa disso às vezes. Às vezes a gente quer estar diante de Jesus, né? Puxa, como é bom ouvir as palavras de Jesus. Mas Deus às vezes nos coloca numa pessoa igual ou até pior do que a gente. E nos submete a um sofrimento ali momentâneo para que a gente reconheça quem de fato nós somos. Isso acontece muito com os pais. A gente, quando está criando os filhos, a gente às vezes luta, aí chega alguém e fala, o cônjuge chega para o outro e fala, olha, igualzinho a você. Eu estou falando isso, filhos, principalmente vocês que são jovens. Bia está até sorrindo ali, Paula. Ser igualzinho a sua mãe, na aparência. O coração eu não posso dizer muito, porque a gente não convive. Mas não use isso. Use isso com humildade. E tem uma cena do filme Matrix, muito famosa, em que o personagem principal do filme, o Neo, que você pode se identificar com ele, está diante do Morfeu, que é esse cara do óculos aí. Aqui você está com a visão do Neo, que é o Keanu Reeves, né? É interpretado pelo Keanu Reeves. E Morfeu dá para a gente comparar a Jesus Cristo, que era o profeta lá no filme. E aí ele está ali diante do Morfeu e o Morfeu lhe oferece. Você pode tomar a pílula azul ou você toma a pílula vermelha. A pílula azul, ela faz com que faria com ele que ele continuasse a viver nesse mundo de fantasia. Que a gente vive num mundo de fantasia, gente. É uma realidade paralela. Isso que você vê é passageiro, não é real. Os poderes constituídos neste mundo vão passar, assim como os do passado passaram, né? Viraram pó, passado. Agora, se você toma a pílula vermelha, você vai começar a enxergar a vida como ela realmente é. E aí, essa é a decisão que você tem diante da Bíblia. Você vai, em algum momento, se confrontar com essa verdade aqui. Você quer viver a verdade ou você quer viver uma fantasia? Segundo alguns historiadores, não dá para afirmar que isso realmente aconteceu. Pilatos ele foi convocado, talvez em 34, para Roma, porque a coisa desandou lá, não estava agradando o imperador. Ele foi exilado em Viena e lá se suicidou. E segundo alguns creem, a esposa dele, que é tida por Cláudia, se converteu ao cristianismo. Aquela mesma que avisou que havia sonhado, afirmando para ele que Jesus era inocente. Ele teve a possibilidade de tomar uma decisão e escolher. Que caminho eu vou seguir? Por isso que a verdade não depende, sem dúvida que a gente precisa se esforçar intelectualmente, mas não depende de um nível intelectual. Deus sabe como mostrar a verdade para cada um. A pílula não é igual para todos. Cada um vai ter uma pílula de determinada forma. Mas você está disposto a se deparar com essa verdade? E vamos lá para a minha escritura. Incrível! Vamos aqui em Efésios. Não precisa ir lá não, porque eu não tenho certeza que é lá, gente. Mas deixa eu tentar confirmar aqui.
No slide, né? Não, acho que não tem, não. Obrigado, Paula. É essa passagem aqui, 1 Timóteo. Amém. Não é em Efésios que fala da igreja, mas olha que incrível que é essa passagem, gente. Vamos ler aqui. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu queria que nós gravássemos em nosso coração. Já estudamos o que é a igreja, e se você não estudou e não sabe o que é a igreja, peça para quem te convidou, vamos estudar sobre o que é a igreja? Mas essa escritura aqui não faz parte do estudo sobre igreja. Mas ela afirma que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. E por isso nós devemos cuidar de como nos comportamos na casa de Deus. Porque a igreja de Deus é o corpo de Cristo. E como corpo, cada um aqui é parte dele. A sua decisão, eu vou mandar o PowerPoint, o slide depois, né? E nós devemos entender esse ministério, esse sacerdócio real que nós exercemos. Quando você enxerga uma verdade na vida do outro, você tem a humildade de imitar, de pedir conselhos. Pedir conselho não é receber uma ordem, é escutar, examinar e reter o que é bom. Não é para ninguém dar ordem aqui um para o outro. Para escutar, examinar e reter o que é bom. Porque a gente está diante de pequenos cristos. Como pequenos cristos, nós não somos perfeitos, como Jesus é perfeito. Mas a gente tem algo de Cristo. Você é capaz de enxergar aquilo que o outro tem de Cristo? E quando você enxerga o erro na vida do outro, você exercita o caminho da verdade e vai lá e confronta o outro com essa verdade, porque Jesus confrontou. Ele confrontou os religiosos, ele confrontou os discípulos dele, e ele ainda nos confronta com amor, mansidão, mas sempre falando a verdade. E a verdade é como o aguilhão, pontuda, como uma espada de 2 gumes, que penetra e fere, mas traz a cura. Eu me preocupo com a igreja hoje. Eu me preocupo porque eu percebo que o mundo tem entrado em nosso meio. Eu não estou falando aqui de sensualidade, eu não estou falando de perversão, eu estou falando sobre a insensibilidade para ouvirmos a verdade. Eu vejo o politicamente correto entrando no nosso meio. As pessoas preferindo tolerar o outro. Ele pensa assim, eu penso assado, não vou discutir, porque eu sou espiritual, eu vou ser espiritual. Essas coisas, nós não somos cidadãos do mundo. Eu sou um ser espiritual, faço parte da igreja de Deus. As coisas terrenas são passageiras. Entenda o que eu quero dizer aqui. Eu não estou falando para ninguém ter uma atitude mundana e sair como aqueles judeus lá, criando uma revolta, fazendo uma revolução contra o Império Romano. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a gente interpretar esse mundo e sermos como Cristo. E ajudando uns aos outros a se libertarem do pecado. Irmãos, eu tenho uma tendência humana a partir para o confronto e ser agressivo. Mas a minha esposa
E os membros do conselho dessa igreja são testemunha do esforço que eu tenho feito para crescer em mansidão, em humildade, para falar o que eu vejo com um espírito humilde. E eu tenho lutado isso por anos. Coloquem aí 5 anos. Podem perguntar a qualquer um do conselho. Quando eu erro, eu vou lá e peço perdão. Me perdoa, irmão. Mas o que eu vejo no coração dos meus irmãos, eu exalto, eu honro, eu expresso. E eu admiro e busco imitar. Eu me preocupo com a igreja porque a gente tem perdido a principal marca que essa igreja teve ao longo dos tempos, que é a prática do discipulado. E em nome de não cometermos os erros que nós cometemos, às vezes a gente busca uma espiritualidade à la Zorro. Eu vou me relacionar com Deus e com Ele eu vou aprender. Irmãos, às vezes a realidade está posta diante dos nossos olhos. Às vezes eu ouço, às vezes algum pregador de outras igrejas. Eu ouço pessoas desse mundo falando, às vezes falando palavrão, xingando um monte de coisa. Deixa de lado o palavrão. Se essa pessoa um dia, pessoas que se dizem cristãs, se um dia uma pessoa dessa me perguntar, Ariel, é certo eu falar palavrão? Eu vou falar, eu acho errado. A Bíblia fala para não usar a palavra torpe. E palavrão às vezes é ofensivo. Mas irmãos, às vezes alguém fala palavrão e está falando a mais pura verdade. É para escancarar os nossos olhos. Aí as pessoas ficam, ai não, ele fala muito palavrão. Fica que nem um fariseu. Esse homem se diz que é Deus. Mas olha lá, ó. É carpinteiro, conheço ele desde pequeno. Estava lá no templo, até que com 12 anos ele dava aula para a gente admirava, mas era uma criança. Agora virou adulto, se acha Deus. Era isso que os fariseus pensavam, gente. E hoje a gente vê nesse mundo pessoas com as quais a gente precisa aprender. Eu, para pregar, eu me sinto incapaz, porque às vezes não foi o caso de hoje, mas tem aulas que eu faço, que eu pego um cara na internet, tem um cara que eu admiro muito, que eu nem sei de que religião ele é, mas o cara é um estudioso do grego e do hebraico, e o cara tem aulas maravilhosas. Eu vou lá, sento, copio, transcrevo o vídeo do sujeito e repasso aqui para vocês. Porque é incrível o que o cara tem para ensinar. Especialmente aquelas aulas que eu uso palavras do grego. Não fui eu que investiguei sozinho. Eu até estou estudando grego. Hebraico e latim. Latim está meio parado porque não tem um professor em cima de mim. Eu estou estudando por conta própria. Mas, gente, a gente precisa ouvir pessoas que falam a verdade nesse mundo. E, às vezes, as pessoas não são bonitas, não falam com discurso empolado, mas falam a verdade. E a gente está perdendo a capacidade de ouvir a verdade. Como dizem alguns, daqui a pouco a gente vai precisar provar que a grama é verde, que o céu é azul. Eu vi um vídeo numa universidade americana. O rapaz, com o microfone, como se fosse um entrevistador, chegava para a pessoa, um cara altão do lado dele. Aí ele falava assim, eu acredito que eu sou mais alto que você. Aí o estudante ficava ali todo constrangido e falava, bom, se você acredita, você é alto. Aí o cara perguntava, eu sou alto, mais alto que você? Aí o estudante, não, você acredita nisso? Você é mais alto que eu. Pelo amor de Deus, gente. Se você é arrogante, orgulhoso, reconheça que você é um pecador. Admita para um outro discípulo que está ao seu lado. Me ajuda, ora por mim. Fala isso mecanicamente. Eu lembro que no início da minha fé eu aprendi algo muito importante, que talvez muitos de vocês aqui não aprenderam. Não sei. Vocês depois me digam. Mas que era o seguinte, ó. E aí era a ordem mesmo. Chegavam para mim, ó, vai lá, fala com fulano.
Aí eu chegava, sim, senhor. Não falava o senhor, mas vou lá. Aí chegava lá para fulano, como que eu faço isso, como eu faço aquilo, não sei o que, sei lá. A pessoa falava milhares de coisas. E falava ali no meio coisas que não soavam bem para mim. Mas falavam para mim, Ariel, se concentra, tira o que tem de bom do que essa pessoa falou. E eu pratiquei isso por anos. Irmãos, isso é muito bom. O brasileiro tem a dificuldade de acreditar naquilo que ele desconhece. Se eu não conheço, não é verdade. Aí diz que é teoria da conspiração, que é fantasia do outro. O brasileiro tem a mania de não acreditar naquilo que ele desconhece. Não crer que é verdade. Se alguém chegar para você e falar que você é orgulhoso, a tendência natural, a pessoa falando com amor, ela não vai falar desse jeito. Mas a mensagem dela está ali. Acho que ele está dizendo... Eu estou enxergando o meu orgulho aqui. Amém, gente. É o primeiro passo. Você pergunta, por que você acha que eu sou orgulhoso? Porque eu estou usando orgulho aqui como exemplo de pecado. Mas a gente precisa falar uns para os outros. Pais, queria falar uma coisa. No retiro que a gente vai fazer, o Eduardo, ele tem brilhantes ideias. O Eduardo, a gente conversando sobre a nova geração, a gente precisa... A Simone começou um projeto com a igreja de louvor para as crianças, de musicoterapia, né? Vocês podem conhecer e conversar melhor com ela. A gente está pagando, é um trabalho profissional que a Simone está fazendo. E se você ficar crítico com isso, fui eu que tomei essa decisão, tá, gente? A gente vai pagá-la. Houve pessoas no conselho que falaram, eu não acho correto. Eu falei, eu acho. E esse ministério eu estou cuidando, e não foi assim, mas eu bati o pé. A Simone está recebendo dinheiro para ficar ali durante o culto, fazendo um trabalho de música. E a gente tem alertado, pai, chega em 10 horas, chega em 10 horas, chega em 10 horas. As crianças têm chegado às 10? Gente, não tem chegado. A gente precisa investir nessa igreja. Nosso louvor, eu agradeço ao grupo que faz aqui. Eu lembro, cadê o David? David, você está aí? Eu lembro quando o David aqui na frente ficava sozinho, cantando. Muitas vezes, David, eu me encorajava com a sua disposição, a sua entrega ali. Mas era desafiante, porque ele estava só. Urlei muitas vezes. Hoje a gente tem, segundo a Simone, não é um coral, tá, gente? É um grupo, como que é, Jefferson? Equipe de louvor. Ainda não somos um coral. Eu não entendo isso, mas eu acredito neles. Amém. Sabem mais disso do que eu. Gente, ao longo do tempo a gente orou, veio o baterista, o Nicolas está aí, como resposta de oração. O coração da Patrícia se acalmou e ela arrumou tempo na vida dela para se dedicar ao dom que Deus deu a ela. Já gravou até um CD e está ali tocando teclado. Mais pessoas têm cantado. Hoje o louvor foi incrível. A música tem um papel. E com vocês, pais, eu e o Eduardo, a gente vai ter um tempinho lá no retiro para a gente falar sobre a importância da música. Eu vou falar sobre a importância da música, gente. Vou ler um livro e vou passar para vocês algum conhecimento. Mas, olha, eu estou me estendendo aqui porque a gente precisa, como igreja, não cair na armadilha da religiosidade, gente. Vocês querem que a equipe de louvor faça um bom trabalho? Chega aqui 10h30, senta o bumbum na cadeira aqui e conversa aqui dentro, gente. Para de conversar ali fora. Fica conversando aqui dentro. Você quer me encorajar? Chega mais para frente. Porque eu sou humano, eu preciso de encorajamento para fazer a pregação. E a gente precisa disso.
de confrontarmos, falarmos a verdade uns para os outros. Edson, eu fiquei super orgulhoso quando eu vi o Edson aqui expressando, abrindo o coração dele aqui de improviso e falando para a igreja a respeito de nosso irmão, que ele não queria citar o nome, mas que trabalha no Sara e tem restrição de tempo, e que a gente precisava, eu nem lembro o que ele falou, mas acho que era para chegar... pessoas ajudarem no som. Não é a natureza do Edson. Você pode esteticamente olhar e falar, puxa, o Edson não planejou, está falando ali de improviso. Eu acho que pessoas pensaram isso. Foi de improviso, não falou da maneira mais bonitinha, mas ele falou a verdade. E isso é louvável. Obrigado, Edson. Porque isso não é o Edson, mas é Cristo que há nele, falando por meio desse sujeito aí. Flamenguista, orgulhoso. Irmãos, a Carla acha ele lindo. Irmãos, precisamos falar a verdade um para o outro. E quando o irmão chegar de uma maneira orgulhosa e falar a verdade para mim? Ouça o que ele tem a dizer, retém o que é bom e retém que ele errou. E aí depois, num segundo momento, dias depois de você ter orado e perdoado o seu irmão, vai lá e fala para ele. E se ele não for humilde para me ouvir, chama outro. Peça ajuda, mas não deixa seu irmão no engano. E louve que alguém está falando a verdade para você. Louve, porque isso é do agrado de Deus, irmãos. Lembra de Natanael? Vocês lembram de Natanael? Chegou lá para Jesus. E de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? E do Nordeste, pode vir aquele bando de cabeção, vir alguém honesto, puro de coração? E do Rio de Janeiro, terra de malandro, pode vir alguma coisa boa? E de Brasília? Cada um de nós aqui já passou por coisas do tipo. E qual foi a resposta de Jesus? Eis um homem sincero. Mais ou menos isso que ele falou. Jesus louvou, porque ele sabia, aí virou para ele, mas ele não deixou de lidar com o coraçãozinho dele. Eu vi quando você estava lá debaixo da figueira, da árvore lá. Eu entendo que ele estava ali pecando. Eu até imagino o que ele estava fazendo. Porque no fundo eu imagino que eu estaria fazendo no lugar dele lá em pecado. Não sei se ele estava adorando uma imagenzinha, não sei que pecado ele estava cometendo lá. Mas Jesus sabia. E aí depois o que aconteceu? Natanael se rendeu a Cristo. Gente, Deus falou. A minha mensagem é simples, mas esse povo custa entender. Eu não estou mandando alguém com língua difícil para o meio deles, estou mandando lá o meu profeta. Às vezes você vai sentir na pele o que os profetas sentiram no passado. Você vai lá confrontar alguém, a pessoa não vai entender, a pessoa vai reagir e não vai te olhar com um olhar grato. Mas no dia em que essa pessoa enxergar, ela será eternamente grata a você. Pessoas que me confrontaram e falaram a verdade para mim, eu quando estava em cima de um pedestal, os meus irmãos mais velhos chegaram, nós três morávamos juntos, chegaram e tiveram uma conversa muito dura. E meus irmãos não são nenhuma flor de formosura, muito menos treinados na Bíblia para falar com doçura e com uma voz de canção suave aos ouvidos. Mas mudaram o curso da minha vida. E eu já era um cristão. Me ajudaram a ser sério. E eu me arrependi.
E 1 ano, sei lá, 2 anos depois ali, eu estava me casando. Mas, irmãos, a gente está perdendo. Já vou terminar, gente, eu estou me estendendo aqui, mas eu quero falar mais uma coisa. Porque as coisas que a gente fala com sinceridade são as que mais marcam. Eu estou procurando ser sincero aqui. A gente tem reunido com um grupo de namorados na igreja. Nós temos um problema hoje. Nós temos um problema. Nós não sabemos namorar na igreja. Nós não sabíamos namorar no meu tempo. A gente não sabe. Isso é um fato. Eu e a Cíntia chamamos esse grupo de namorados. Alguns vinham, Ariel, posso ter um tempo com você? Você pode me discipular? E eu ficava com urticária, pensando na minha falta de tempo, mas ao mesmo tempo tocada ali pelo... Eu falei, vamos fazer o seguinte, gente, vamos reunir um grupo e vamos conversar, para a gente aprender juntos o que é namoro. E a gente tem se reunido. E a gente vai falar a verdade nesse grupo. E a gente vai tomar decisões juntos. E esse grupo vai ler o livro que eu peço para eles lerem. Incrível! Que muitos ainda não começaram a ler. Mas a gente quer construir um ambiente saudável nessa igreja, irmãos. Porque é na igreja que é o coluna e fundamento da verdade. E a gente precisa cuidar. A gente deve se comportar. Como se comportar na casa de Deus. Então, não é uma mera formalidade, não é um mero conjunto de regras. É o padrão divino que a gente quer descobrir. Como eu hoje vivo diante do mundo ao meu redor. Amém, igreja? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Hoje, a nossa ceia vai ser feita agora. Então, eu farei aqui uma oração. E eu peço a vocês, meditem sobre a verdade. Ouçam o que Deus e o Espírito têm alertado você. E tragam a mensagem para a sua vida. E pensem, meditem nessa passagem aqui. E pensem o que eu posso agregar nessa igreja. Amém? E você que nos visita, seja bem-vindo. De vez em quando, nós precisamos conversar mais francamente. É um pouco do que aconteceu aqui hoje. Espero que você tenha se agradado com o que viu. Se não se agradou, também eu convido para estudar a Bíblia. E entender um pouco melhor o que a gente tem vivido. Amém? Eu farei uma oração e vamos ceiar.